Fala pessoa ativa ou quem ainda deseja ativar, aqui novamente é o Kaique, o host do Modo Cross. Obrigado por estar mais uma vez no novo episódio. E no dia de hoje, nesse episódio, eu estou conversando com a Isadora Andreatte. Ela que já foi, no caso, uma triatleta por 6 anos, está terminando o bacharel em Educação Física e tem muito que dividir aí sobre a carreira dela como triatleta e também sobre a história dela, né? Porque é uma pessoa que sim, é muito determinada e que está com o modo cross ativado. Espero que também você ative esse modo que é maravilhoso. Tamo junto. Então, se gostar, não esquece de deixar o gostei aqui no YouTube. Para vocês que estão na plataforma de áudio, classifica aí com 5 estrelas de preferência, claro, se gostar bastante. E se inscreva também, tanto no canal aqui no YouTube, ou também siga o podcast na plataforma de áudio, no agregador que você estiver ouvindo. Tamo junto, abração, o episódio já vai começar agora. Valeu! Ative, desenvolva e alcance. 1, 2, 1, go! Olá, Isadora! Tudo bem? Olá. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado falar com essa pessoa maluca que você está falando agora. Obrigadão mesmo e fico muito feliz de você estar conversando comigo e divulgar a sua história aí pro pessoal. Tudo bem com você? Tudo Prazer. bem, prazer. E me conta aí, eu passando na rua, aí eu vejo você correndo, só que eu sou uma pessoa cara de pau. Chego, lhe paro do nada e pergunto, quem é você? Como é que você me responderia, Isadora? Quem sou eu? Sou Isadora, tenho 21 anos, moro em Londrina, Paraná. Sou estudante de Educação Física, bacharelado na Universidade Estadual de Londrina. Estou terminando o 3º ano, depois falta mais um, se tudo der certo, me formo na metade do ano que vem. Sou apaixonada por esportes, gosto de cantar, gosto muito de música. Fui triatleta por 6 anos, então gosto de todos os esportes, mas o que ganhou meu coração foi o triatlon. E basicamente é isso. E você falou de música aí. Boa. Qual é aquela música que você se inspira para acordar? Vixe, aí não. Sou eclética, mas eu gosto de cantar. Hoje eu canto na igreja, tá? Agora. Ok. Na verdade, faz Então, tempo. tem um vozeirão. Mas eu fiquei meio... Você tá no 3º ano agora, Tô. da Educação Física. Tô terminando. A gente acaba... É que a gente tá atrasado, né? Então acaba na metade do ano agora. O Entendi. 3º. Mas eu fico pensando assim, né? Até na minha época, eu tenho 29 anos atualmente, tá? Ficava muito os pais da gente, não sei como era seu pai, ou a sociedade falava, né? Educação física, sei lá, ADM, se formar em ADM, né? Sei lá, nutrição, que hoje muito nutricionista está rico, muito, então, Sim. qualquer atividade física que não era advogado, direito, medicina, vai morrer de fome. Mas então, como é que você chegou na educação física? Quando você era criança, já era muito ativa? Sua mãe, seu pai ficavam preocupados com você? Como? Não, quando eu era criança eu queria ser professora, né? Ou cantora, professora ou cantora. Aí depois no ensino médio, eu estava mais para psicologia, assim, no primeiro ano, né? No ano primeiro. E aí, no último, eu tinha certeza que era educação física, eu já estava no triatlon já. Então, assim, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa a não ser educação física. Minha família sempre foi muito de boa com isso, eles super me apoiavam. Me apoiam até hoje em qualquer coisa que eu escolhesse. E era muito... era o meu perfil. Eu vivia no esporte, eu estava muito inserida já naquilo, então... E assim, eu vejo a educação física como um propósito mesmo. Eu quero trabalhar com o triatlon. E quando eu fazia triatlon, quando eu competia, tipo, as pessoas me perguntavam como que era, qual era a sensação, como que foi uma prova, eu poderia ficar dias contando para ela que ela não ia conseguir sentir o que eu sentia. E eu ficava, tipo, agoniada, eu queria que as pessoas sentissem aquilo. Então, a forma mais coerente de fazer isso seria sendo treinadora e podendo passar, acompanhar um atleta
e fazer ele viver aquilo que eu vivi. Cruzar uma Sim. linha de chegada. Isso é o que me motiva, é o que eu quero muito fazer futuramente, ver atletas cruzando a linha de chegada e eu que ajudei ele a concluir aquilo. E parando aqui agora para pensar um pouquinho, você falou psicologia também, falou professora. Você, como educadora física, vai e querendo levar pessoas a atravessar a linha de chegada, você não vai estar formado em psicologia, não nesse momento agora, mas e nem também em licenciatura de alguma coisa, né? Mas Uhum. você vai estar sendo uma educadora, sim, também. E eu vejo que a psicologia você vai ter que trabalhar legal, porque nem Muito, muito. sempre aquele treinamento ali da pessoa, até também, você deve ter vivido isso na época de ter atleta Sim. também. Você não vai ganhar a prova logo de cara. Vai ter muito fracasso ali antes de Muita, realmente. muita coisa. E o triatlon é muito cabeça, né? Provas longas, então psicológico é tudo. A gente tem na educação física, na grade tem a matéria, psicologia do esporte, tem pedagogia do esporte, então tem muita coisa que engloba a educação física. É Sim. bem legal. E você do triatlon, por que você chegou nele? É porque você Tá, gostava de andar de bicicleta? porque É eu nem porque você já sabia que nadava? existia triatlon. Nunca tinha ouvido falar na minha vida disso, nunca mesmo. Eu sempre fiz muitos esportes, muitos. Deixa eu pensar aqui o que eu já fiz, ó. Fiz natação, fiz ginástica olímpica, vôlei, tênis, hipismo, fiz muita coisa. Tudo Mas isso em assim, Londrina. tudo isso em Londrina. Sim. Eu fiz vários esportes. Eu sempre gostei mesmo, mas o intuito ali era emagrecer. Desde criança eu nunca gostei muito do meu corpo, nunca me aceitei muito. Então eu usava isso para emagrecer. Só que aí, tipo, eu gostava do esporte, só que eu não me sentia. Eu nunca fui boa em nada. Nada, não me sentia É parte isso, daquilo. Isadora. Não dava certo. Só que assim, eu sempre fui muito determinada, muito. Eu queria ser boa, né? Então eu treinava e o vôlei foi o que eu mais. Tipo, eu falei, não, agora vai dar certo, né? 2014 que eu comecei no vôlei. Aí eu tava, tipo, fazendo a escola mesmo, 2 vezes por semana, fui gostando e daí, tipo, comecei a treinar em outro lugar, treinava 5 vezes na semana. E eu era muito focada naquilo, né? Eu me empenhava muito para conseguir melhorar. E eu não faltava nenhum treino, nada, beleza. Aí meu pai, também com o mesmo intuito aí de emagrecimento e tal, tava correndo, nadando, aí alguém chegou nele um dia e falou sobre triatlon. Aí ele começou a fazer triatlon. Eu sabia que as pessoas nadavam, pedalavam e corriam, só que eu não fazia ideia do que era, da dimensão do esporte, nada. E aí meu pai, isso em 2014 ainda, ele começou tipo no final do ano, e ele já se inscreveu para o Ironman em 2015. Qual é o nome do seu pai? Pode falar também, porque eu... Leandro Leandro, Andreatti, fala seu Leandro, Andreado, beleza? sim, uma inspiração. E aí, tipo, ele super se inscreveu para o Ironman sem ter feito nenhuma prova antes, e ele contava pra gente, só que ele nunca foi de expor muito, tipo, ele não falava o tanto de treino que ele fazia, a gente via ele chegando cansado e tal, mas ele não se expressava muito, então a gente também não tinha muita noção do que era aquilo. Eu vi ele se inscrevendo lá, assinando termos e termos da prova, né, que tem, Se você via morrer, é culpa distância, sua. Tipo tipo, assim. é isso, assina aí, tá tudo bem se você morrer. E daí eu comecei, eu fiquei, nossa, será, né, as pessoas conseguem fazer isso? Mas mesmo assim, aí ele chamou a gente para ir, né, para assistir, claro, o primeiro Ironman dele, e eu falei, não vou, preciso treinar vôlei. Preciso vir aqui na minha aula de 1 hora e não vou perder ela. Então, eu não iria. Aí, beleza, chegou 2015, primeira aula de educação física da escola, a menina chutou meu joelho no futebol, e assim, foi uma lesão bem séria, desloquei minha patela e demorou muito para colocar no lugar, e eu fiquei bastante tempo sem pôr o pé no chão, já era meu vôlei, né? Pular, se não Basicamente, tinha não impulsão, tinha também como, eu agachar fiquei também é. nada, fiquei de muleta um tempão, fazendo fisioterapia e tal. Aí, assim, eu ia conseguir voltar a andar já perto da prova. Aí eu falei, já que eu não vou conseguir jogar vôlei, né? Vamos lá ver o que é isso. Vou assistir o Ironman.
Beleza. Foi onde o Ironman, Isadora? Foi em Floripa? Floripa. Floripa, né, Aqui que no acontece. Brasil só tem em Floripa o Ironman Full, né? Que é o inteiro. Teve até Aí, agora, eu acho, se eu não me engano. agora foi o meio Iron. Meio Iron, meio O Iron. Ironman vai ser em maio agora. É sempre em maio, o último domingo de maio. Sim, a gente tá gravando de 6 de abril, tá, gente? Só pra você contextualizar aí. Isso. Mas continue. Aí, né, graças à menina que chutou meu joelho, que eu odiei naquele momento, mas graças a ela eu fui pro Ironman. Eu achava que eu ia voltar no vôlei, né? Mas no momento eu realmente não conseguia pular. Até hoje eu não consigo. Não Até consigo. rapidinho, um pouquinho, parando assim um tempo, que seria legal. Lesão, né? Eu acho que tem muita gente também que tá ouvindo o episódio. A gente vai voltar, tá no Ironman, mas dando. Pode estar tá com a lesão agora, no esporte que adorava. Como é que você trabalhou sua cabeça também pra realmente, pô, não consigo pular, não consigo. Mas eu quero voltar a ficar ativa. Eu quero É realmente que voltar a fazer eu educação. nem. Pode terminar. Não, é mais isso. Eu quero voltar a mexer meu corpo mesmo. Aham. Eu nem imaginava o tanto de lesão que eu ainda ia ter depois, né? Mas é. Mas, eu não sei. É que ao mesmo tempo que eu levava muito a sério aquilo no vôlei na época, não era não era algo sério, a gente não tinha várias competições e tal, então, tipo, foi uma frustração. Era mais, naquele momento, eu nem pensei tanto no esporte, eu queria, tipo, eu tava sentindo muita dor, eu tinha medo de não voltar meu joelho ao normal, não voltou realmente, mas, sei lá, sabe, muitas coisas passavam na minha cabeça, mas eu não tinha aquele foco ainda, nem sabia o que eu ia fazer depois, eu só tava com a minha cabeça, tá, calma, vou terminar de fazer a físio, né? Que eu achei que era isso, aquelas 10 sessões que o médico passava, e depois tá top, eu vou voltar correndo, pulando, fazendo o que eu quiser. E então, tipo, eu ainda estava nesse processo, terminando a fisioterapia, estava feliz que eu tinha voltado a andar sem muleta, porque isso era difícil, eu estava no colégio, né? Então, tipo, tem escada, era um rolê das meninas me levarem na cadeira de roda e tal. Então, tá andando já estava bom naquele momento. Sim, um passo de cada dia. Aí, então vamos pro Ironman. Cheguei lá, ainda sem entender, tipo, eu via que meu pai já estava bem ansioso, né? Na semana ali, quando a gente foi viajar, era um monte de coisa, bike, um monte de comida, comprimido, roupa, nossa, era muita coisa. E aí eu cheguei lá, conheci a equipe, né, que ele participava, eles estavam em bastante aqui de Londrina. E eu vi assim uma movimentação muito grande. Você chega lá em Floripa nessa época, a cidade respira triatlon. Para. Eu assisti lá quando eu morava lá, moro, não sei, eu tô no. Legal, verdade. Nossa, é só triatlon. Você anda na rua, tem bike, tem as pessoas E que é lindo, é velho. É muito lindo. característico. É. Sim, você anda na rua, você sabe que é um triatleta. Ele tá lá com o relógio, com a meia, sei lá o quê, com a roupinha colada, é aquilo. Então, aí eu comecei a ver assim que era muito legal e tal. Aí no sábado, que é o dia anterior à prova, eles se reuniram aqui, todo mundo de Londrina, para uma pré-eleção que o treinador fez e mostrando cenas dos Ironmans passados da equipe, contando ali também a preparação da galera que ia fazer o ar. E naquele momento eu já fiquei encantada, assim, com o tamanho do evento, do quanto as pessoas se preparavam e o quanto aquilo mexia com o emocional e com superação, era muita coisa. Eu fiquei muito emocionada, tipo, eu chorando, um negócio que nem era meu, que eu não sabia nem o que estava acontecendo antes. Aí eu falei, caraca, muito legal. Ali eu já comecei, tipo, acho que eu vou Tá vindo o começar a ferro fazer ali, o isso ferro tá aí. entrando, tá vindo o É, Iron. e daí, domingo na prova, chegamos lá, todo mundo no mar, a largada do meu pai foi em 2015, o Iron, né? Foi a última prova do Ironman aqui, que a largada eram todos juntos. Então eram assim, uns 3 mil, sei lá quantos Nossa. atletas, tudo de uma vez. Como é Foi que nos muito chuta ali a legal. cabeça, Isadora? Mas Como é chuta, que. né? É porrada o tempo todo, não tem jeito. Até quando é largada mais separada, isso aí, não adianta, rola mesmo.
Meu, foi assim, deu a largada, a buzina, e todo mundo correndo, tipo, era muito legal, foi muito emocionante para mim, pensar que eles ainda tinham um dia inteiro de prova, muita coisa pela frente, mas ali na largada eu já estava decidida. Falei, meu, é isso que eu vou fazer para minha vida. Eu me sentia, tipo, muito parte daquilo, estava muito emocionada mesmo. Eu falei, beleza, meu pai vai terminar o Ironman e eu já vou falar para ele, falar com o treinador, que eu vou começar a treinar e eu vou fazer Ironman. É isso, eu tinha 14 anos. Nossa, pô, decidido, hein? 14 anos. Não É, sabia nem o que eu queria fazer 14 anos. Você tá fazendo. Jogando tênis, eu jogava tênis, tipo, foi muito legal, assim, a prova. Eu não tinha noção alguma, né, de tempo, de... Foi o ano também que foi uma atleta brasileira que ganhou o Ironman no profissional, e eu nem sabia quem ela era. Depois, no outro ano, eu fiquei, nossa, se eu soubesse, né, tipo, era tão acessível ali, eu poderia ter ido ver ela chegar, eu nem vi chegada de quem ganhou. Eu tava Você meio tava perdida, concentrado né? em ver seu pai também, né? Quero que não. Tava, mas também, tipo, eu tinha que correr atrás das pessoas, né? Ah, onde que vai passar agora? Eu não fazia ideia quantas voltas, quanto que dá 1 quilômetro ali de corrida, mais ou menos. Tipo, eu lembro que meu pai tava no quilômetro 10 da corrida, são 42 a corrida, né? E eu já, não, mãe, vamos pra chegada, que deve estar chegando, vamos lá. Tipo, nada a ver, eu tava em outro mundo, né? Não tinha noção alguma de tempo. E para quem não sabe, né, o Ironman tem 3.800 de natação, Eu ia perguntar agora pra 3.800, você, ainda bem que você. 180 quilômetros de bike e 42 quilômetros de corrida. É a maior prova de triatlon em um dia. Então, assim, foi O basicamente meio desse Ironman, jeito. então, é a metade A exatamente metade, disso, de cada um. 1990, 21. Daí a gente chama de Ironman 70.3, né, que é a distância em milhas, 70.3. E o Entendi, inteiro, entendi. 140.6. Esse foi o que você participou, então, no Campeonato Mundial. Porque eu já tô Sim, acelerando, tá? Mas eu não sim. cheguei agora, não, mas tá. Sempre fiz meio Iron. Sim. E o legal, assim, que eu imagino também, eu não sei, nunca também participei, é o que você falou da questão de chegar na linha de chegada. Não, nem necessariamente se você não é atleta de elite também, ou até se você chegar em primeiro, pô, claro, chegar, tô no pódio. Mas só de você completar toda essa batalha do que é você nadar, você tá no desgaste físico. E principalmente, eu imagino, mental, porque você fica naquela, pô, ainda tô aqui no quilômetro 10, ainda falta 32, já, pô, meu Já pé tá tá doendo, já tá criando cansado. calo aqui no meu Sim, calcanhar, entendeu? Como é que trabalha isso também, que é uma prova, por isso que eu falo que é linda, ainda mais em Floripa, que é em Jurerê, rua, é pô, é lindo. bonito, Nossa, é bonito demais, bonito demais. sim. E pronto, você já iniciou aí, já falou com seu pai e já começou os treinamentos. É. Daquele jeito, né? Assim, eu era nova, comecei, eu estava no ensino médio, então eu tinha aula de manhã, à tarde, era muita coisa, aí eu fiz 2 vezes por semana, né? De início ali, igual eu comecei no vôlei. Só que quando a gente entra no triatlon, é um negócio que, tipo, não dá para você ficar, não dá não, né? Dá, mas a gente vai se empolgando. Daí vai, meu pai comprou o relógio do triatlon. E quando eu fui ver, eu falei, meu, esquece, eu vou começar a fazer todo dia, né? Eu chego da aula e vou pra academia, não tem problema algum. Tenho 14 anos, sou jovem, né? Tenho É, posição aqui. E daí eu comecei a treinar todos os dias. Aí comecei aí fim de semana, que daí é treino coletivo, né? Ia nadar com eles na represa. Só eu de 14 anos, né? Aqui, pelo menos, em Londrina, a equipe era mais adulto mesmo. Era só adulto, na verdade, onde eu treinava. sim, porque até eu imagino olhando, tá? Sou leigo, tá? Eu sou leigo no Aham, esporte real. Eu vejo nas provas e até pessoas que eu já vi assim, nem sempre começou já. Eu não sei, é um achismo meu, tá? Nem aham, sempre começou já no triatlon. Veio de outro esporte e migrou pro sim. triatlon, eu imagino. Então já tem uma idade mais avançada quando chega nesse esporte em geral. Eu imagino, né? Não sei. Mas a maioria, tanto que a minha categoria, por exemplo, que era 18, 24, tinham pouquíssimas atletas. A maioria tá na 25, 29, 30, 34. Eles vêm da natação, tem gente que vem da corrida.
ou nem veio de algum dos 3 esportes, né? Mas muitos começam adulto mesmo, quando já trabalha, já tá não estabilizado, né? Mas tipo, já tem sua rotina, não é aquela coisa de vestibular, um monte de Sim. coisa que E eu que tinha. também, como a gente comentado, é um esporte, tem é um valor para você conseguir Sim, realmente. bastante. E também treinos, por exemplo, a gente começa a treinar em rodovia. Eu tinha meu pai, né? Então é mais fácil para uma menina de 14 anos. Tipo, ele sabia o que acontecia, ele ia junto, às vezes. Você não vai pegar e vai comprar uma bike e sair pedalando na rodovia com 14 anos sozinho. Sim. E também não compre logo a bike, eu fico pensando a Bike Master Blaster É, Ultra Power da vida. Imagina. Não a sei, né? gente Mas era emocionado, né? é, Meu pai, ele queria sempre o melhor, ficava para mim, daí ele é pegava o pai, antigo. né? É pai, né? Então, Sim. E aí, assim, eu comecei, então, o Iron é maio, comecei depois e fiz minha primeira prova em novembro. bom, então, Novembro. É, já maio foi. foram o quê? 7 meses, eu não sei a conta. De maio, Foram, junho, julho, agosto, setembro. Acho que era 7, 8 meses. Pô, pra chegar até novembro, eu acho que é. foi pouco, mas assim, foi a distância mais curta, né? O sprint. São 750 de natação, 20 de bike e 5 de corrida. E daí eu fiz com meu pai, né? Essa prova mais curta pode vácuo, então ele podia O ficar que é ali o perto. vácuo? O Ah, tá. vácuo é quando você anda, porque nas provas longas tem que ter uma distância, não lembro exatamente quantos metros, para não ser penalizado na bike. Então ele nadou, saiu muito antes, né? Foi minha primeira vez nadando em águas abertas ali. Sim, que é totalmente Não diferente de foi, uma piscina. só que eu não fiz em mar, fiz lá em Pirassununga a prova, era dentro lá da Força Aérea, não sei, não lembro. É dentro da represa. Mas não era mar, era uma represa. Mas mesmo assim, era muito diferente, assim, tipo, eu estava bem apavorada. Então ele nadou, ficou me esperando ali na transição. Todo mundo, tipo, tá tudo bem com você? Ele, não, só esperando minha filha, né? Aí ele me esperou e a gente fez a prova juntos. Foi bem legal. E, tipo, depois dessa prova eu já aumentei a distância. Não fui. Eu tive muita pressa, sabe? Hoje eu prezo por ir um passo de cada vez, se familiarizar com a distância, calma, e depois vai aumentando. Você era uma jovem de 15 anos, né? 14, 15 anos. Então, Mas aí que tá o problema, né? Aí por isso mesmo que eu deveria ter ido com mais calma. você é que signo, Isadora? Só pra saber. Eu sei que não é de Libra. astrologia Libra. Eu também sou libriano, então. É. Eu nem sei Você foi nada muito disso. decidida pra uma pessoa que é Libra, tá? Tudo bem. Fui. Meu pai nunca me pressionou a nada, mas claro que ele, né, ele colocava, não, vamos fazer, ó, imagina quando você tiver tantos anos, você vai. Ele falava, eu lembro disso num treino nosso antes, na verdade, depois da primeira prova, né? Tipo, eu tinha feito uma prova na minha vida, fui extremamente devagar, fiquei em primeiro, só tinha eu na minha categoria, né? Então, Mas você era ficou em terminar primeira, a você terminou prova. a prova, ó, É, tá aí. e aí depois, tipo, de uma prova, assim, aí ele já falava, nossa, imagina se você continuar treinando, assim, nessa pegada, quando você tiver uns 22 anos, 24, você pode ir para o Mundial e tal. E Virou aí coach. depois E o isso Mundial é aconteceu. lá em um. Vai pra um lugar bem longe, né? Eu vi no Então, GarageBand. existe o Mundial Cozumel. de Ironman em Kona. Kona, Kona, isso no aí, Havaí. isso. E só que existe o meio Iron, e daí no meio Iron o Mundial é cada ano em um país. Massa, massa. E quando você chegou no 70,3, foi o quê? Em Foi 12 assim, meses? Em um ano? 2 anos? foi em 9 meses aí. Ó, o meio Iron, ele, da marca Ironman, Ironman é uma marca, né? É que nem o Mas CrossFit. assim, a gente fala Ironman, meio Iron com a distância mesmo. A marca Iron só pode fazer com 18 anos, provas da marca. E não pode ser nem, por exemplo, no ano eu faço 18, porque eu faço em outubro, né?
tinha que ter 18 completo. Eu tava nervosa, né? Eu já queria fazer um Ironman mais cedo e tal. Enfim, existem outras provas. Em Caiobá, existe o TH3, que é a distância de meio Iron. E lá poderia fazer com 17, com autorização dos pais, né? Então, Sim. Seu já. pai tava lá, o coach da vida, vai, me Isadora. E eu me inscrevi. Sempre foi muito difícil a corrida para mim, por conta do meu joelho, de início ali, né? Eu tenho condropatia grau 4, eu sinto bastante dor, me incomoda bastante. Mas assim, falei com o meu treinador, né? Se eu poderia fazer. Ele falou: Ó, Isa, vamos com calma. Eu tava treinando aí nessa época com o treinador de São Paulo. Então era a distância, eu só pegava a planilha. Eu tinha mudado, né, para novas experiências, né? Eu gosto Sim. de conhecer coisas novas, métodos novos. Enfim, então eu tava sozinha. Nessa época, meu pai tinha acabado de parar um pouco o triatlon, ele parou por um tempo. Então eu tava bem sozinha mesmo. Eu treinava em casa, no rolo, né? Que a gente coloca a bike no rolo, pedala lá parado. Nadava no clube e corria na esteira do prédio. Ele falou: Ó, claro que dá pra fazer, só que a gente vai fazer com calma. Eu quero que você vá para curtir, pra gente completar a distância e de uma forma leve. Beleza, só que eu não consigo fazer dessa forma, né? Eu me cobrava muito, sempre me cobrei demais, demais mesmo. E então, assim, ele me passava os treinos, ele sempre foi muito presente da maneira que ele conseguia, né? Conversava pelo WhatsApp, eu contava como estava indo e tal. Só que era muito sozinho, eu tava com 17 anos e, tipo, época, eu tava no terceiro ano, né, do colegial. Época de vestibular, época que as pessoas vão pra balada e Quanto se saem privou, isso eu quero saber e também. curtem muito. Assim, eu nunca fui pra balada. Eu nunca. Eu perdi aniversário, quantos aniversários das minhas melhores amigas, da família, às vezes eu não saía porque eu precisava acordar cedo, eu tava cansada, eu tava com dor. Comida sempre foi um problema muito grande para mim. Eu comecei a ter transtorno alimentar mesmo, então era aquela coisa assim, que eu preciso comer 100 gramas, eu não vou comer 101 nem 99, é 100, se não for, eu ia ficar louca, porque, meu Deus, eu vou engordar, não sei o que, a comida tinha que ser preparada por mim, então eu só usava, sei lá, óleo de coco, sal rosa, se não for daquele jeito eu não como, então eu não conseguia sair. Se eu Sim. sair eu tinha que levar marmita até não acabar mais, e era desgastante para mim, né? Então eu me privei muito, eu treinava sozinha em casa, já é uma distância longa, então eu fazia horas de rolo na minha casa, olhando para a parede. Não tinha Até nem um isso eu. Netflixzinho, um Então, filmezinho? até isso eu fazia, tipo, eu não queria me distrair, eu precisava ficar focada naquilo. Eu falava, meu, na prova eu tô sozinha, eu não vou ter uma distração, eu não vou ter uma música. E daí foi começando, ficou pesado, né? Foi difícil, só que eu não via dessa forma naquela época. Tinha gente que falava, tipo, meu, isso não tá certo. Só que eu falava, gente, eu gosto disso, é o que. Tipo, É é o que uma me confusão na completa. cabeça. Não sei. É, e não, tem que tomar cuidado. Só que eu não tinha esse cuidado. E aí eu fiz, foi muito legal, sofri bastante na corrida. Só que assim, foi uma sensação de superação enorme, eu não consigo nem descrever. E no ano anterior eu quase não tinha participado. Eu participei de uma prova em 2017, fiz essa em 2018, né? Por conta do meu joelho mesmo. Então foi muito gostoso, assim, a superação. Meu pai me assistindo, meu pai, minha mãe, minha família toda ali. Só que eu vi bastante gente de Londrina aqui, né? E eu tinha acabado de sair da equipe, então, sei Entendi. lá, eu via eles juntos, felizes numa casa e festa e tal, e eu tava muito sozinha. Então foi uma mistura, assim, de sentimentos na minha cabeça. Mas estava feliz, né? E daí foi aquilo, terminei a prova, agora posso comer um ovo de Páscoa, porque eu tinha perdido a Páscoa, né?
Um ovo não, né? Porque eu já ia me sentir culpada, mas um pouquinho. Que- Na verdade, eu me acabava. Tipo, o dia pós-prova, eu me acabava, eu comia como se não houvesse o amanhã. E no outro dia, eu me sentia muito culpada, né? Por Culpada. isso. Muito. E aí, assim, fiz a prova, era 2018, meu primeiro ano de faculdade. Entrei na faculdade, tudo mudou, né? Tipo, tudo diferente. E aí, educação física. Comecei a ver ali a realidade, como seria, né? Então, assim, a aula começa um pouco mais tarde na faculdade, né? Começava 8h20, no colégio era 7h10. Sim. Então, eu conseguia fazer um treino antes. E eu já estava ali na pegada de prova mais longa, né? Então, era uma correria. Eu chegava na faculdade, tipo, penteando o cabelo, que eu tinha acabado de sair da natação, respondia a chamada correndo com 3 bolsas ali, já minha turma já entendia, assim, né, o que Sorte acontecia. que seu nome é com I, né? Porque o meu com C, minha filha, eu perdi um bocado de Dava tempo, chamada. dava tempo. Eu chegava, nossa, era uma loucura. E daí, enfim, era uma correria. E o que me deixava mal tem aulas práticas, né? A gente passa por quase todos os esportes na educação física, e eu não conseguia fazer nenhuma aula prática. Eu não me dava a oportunidade de participar, porque eu ficava pensando, meu, vou me machucar aqui, imagina, tipo, eu já não tenho o joelho legal, daí fazer um esporte que não tem nada a ver com o meu, se eu me machucar aqui, eu não vou conseguir fazer o meu triatlon. Então, assim, eu me privava não só de festa, eu me privei de tudo que não fosse o triatlon. Eu comecei a ver também, sei lá, perder um pouco minha identidade. Quem eu era? Isadora triatleta. Quem sou eu sem o triatlon? Eu entrei numa crise, assim, muito grande. E aí que eu fui começar a entender que algo não estava tão legal assim, né? Eis que, tipo, realmente estourou. Eu comecei a tratar, né, síndrome do pânico, tenho transtorno de ansiedade, e assim, só que foi uma coisa que eu fui aguentando até fazer a minha prova, e depois era assim, de um jeito que, tipo, eu tava no meio da sala e daí eu tinha que sair correndo porque eu ia morrer, eu não conseguia respirar e eu não entendia o que estava acontecendo, né? Eu também nem tinha informações, assim, que isso era ansiedade. Eu achava que eu tava infartando, eu achava que eu fiz muitos exames nessa época, assim, tipo, sei lá, eu tenho um tumor, sei lá onde, eu fui investigar tudo, até Quando entender que não. era na mente, né, no Era caso. realmente minha cabeça. E aí que eu fui acreditar em tudo isso. E só que foi um tempo que me paralisou realmente, né? Aí eu mandava mensagem pro meu treinador, ainda lá de São Paulo. Eu explicava e ele era muito assim, não é paciente, ele é sensível. Ele me falava muita coisa legal e assim, ele nunca me cobrava. Ele falava se precisar tomar remédio, isso acontece, isso a gente vai conseguir sair dessa. Ele me deixava opcional, né, os treinos, assim, o que eu conseguisse fazer, porque eu relatava, tipo, um dia eu coloquei meu pé na piscina e eu já não conseguia respirar direito, eu tremia e não conseguia mais fazer o que era natural para mim. Minha frequência cardíaca extremamente alta, eu realmente não conseguia fazer. E daí eu comecei a tratar, entender as coisas, como funcionava. Eu dei uma pausa ali no triatlon, não uma pausa, né? Mas eu fazia bem devagar, eu tentava, eu andava, eu não corria, não que eu corresse bem, É, né? Porque você corrida sempre respeitou, foi. né, no caso. Você respeitou o É, momento eu de, tentei pô, respeitar, é, porque mesmo assim eu me cobrava. Naquela época, assim, hoje eu sou outra pessoa. Mas aí voltei a treinar com o povo aqui de Londrina também, né? Eu falei pro meu treinador, olha, eu acho que o momento, né? Eu preciso de pessoas, eu preciso conviver com gente, eu já não saio com meus amigos, eu preciso de gente. E daí voltei a treinar, foi tudo bem devagar, assim, em 2018, foi só no final do ano que eu voltei, e era absurdo, né? Parecia que eu tinha acabado de começar, o tanto que a gente perde assim. é, E aí fiz uma prova mais curta de novo, o sprint, que foi aquela sim, primeira, sim. né, que eu fiz.
E assim, foi a mesma sensação de completar aquele meu primeiro meio Iron. Era uma superação assim imensa, porque era um contexto muito diferente. Era, sabe, só o conseguir viajar. Foi em Floripa também, também não, né? Que a minha primeira prova não foi lá, mas a primeira prova que eu assisti foi lá. Foi lá, sim. Então, tipo, entrar lá na Búzios e ver o povo, voltava muita coisa na minha cabeça, foi muito legal. Foi muito gostosa a prova. Me cobrei bastante, sim, mas assim, eu tava bem de estar em mais pessoas ali. E daí, depois que eu vi que eu tava legal, né? Continuei, eu faço terapia até hoje, comecei a Muito fazer, né? importante, tá, gente? Eu Muito, também muito, faço, no caso. muito. Eu faço porque tem muita, até homens também que falam, terapia, é bom ter uma pessoa para ouvir sua Não, mente, tá? demais. É muito, É essencial. Todo mundo sim, sim. precisa mesmo. Não, não precisa chegar num estado que você nem sabe mais o que está acontecendo, apavorado para começar a fazer. Não, é Como diz muito aquela frase, é importante. melhor prevenir do que remediar, né? Então, Sim, ainda mais quando está inserido no esporte, mexe com sim. muita coisa. E daí chegou 2019, e eu já me inscrevi daí para o primeiro meio Iron da marca Iron mesmo, que eu já estava com 18 anos, foi de Floripa. O volume de treino começou a aumentar de novo, e também, também nada, nem sei, já Você esqueci o que eu tinha ia o quê? falar. Você tinha o quê? 19 anos? 18. 18, né? Da Eu faculdade, sim, fiz, sim. Em fiz outubro, 18 em 2018, outubro. isso, Eu sou de isso. 2000, né? Então o Sim, ano. fica fácil de fazer as Esse ano eu contas. faço 22, exato. E daí o volume começou a aumentar e tal. Eis que eu tive minha primeira fratura de estresse no quadril. Fiquei sem correr, quase que a, a periodização inteira ali da minha prova. Fiquei muito tempo sem correr mesmo. E eu fui voltar, o quê? Sei lá, 2 Quando você semanas não antes. corria, você tirava ou substituía exercício? Sei É, lá. na verdade, sim, eu nem me atentava muito na época ali em como era feito o treino, mas eu acredito que aumentava um pouco o volume de bike. Só que a gente eu corria na piscina, tipo, sem impacto, para ir Sim, para não ter. voltando. É, quando eu tenho fratura por estresse, normalmente são 2 meses, né, que a gente tem que ficar ali sem o impacto. Normalmente, né, não é uma regra. Mas, então foram 2 meses, e daí quando, sei lá, quando já estava com 1 mês, aí eu começava a correr na piscina, e aí depois foi voltando devagar, né? Só que voltando devagar já não tinha tanto tempo, porque a prova já ia Já ser tava batendo em na semanas. porta. Então assim, sei lá, acho que o máximo que eu corri nessa prova foi 10 quilômetros, e a prova tem 21. E fui fazer a prova, foi assim, uma galera daqui, e foram meus pais também. Londrina respira triatlo, pelo que eu tô vendo, né? Sim, tem bastante gente, e eu nem conhecia. Claro, cresceu bastante de uns tempos para cá, mas eu nunca tinha ouvido falar de triatlon em 2015, lá quando meu pai começou. Mas hoje está bem grande, aqui tem bastante gente, está bem legal. E a gente foi em uma galera, e daí fiquei lá, a gente ficou no mesmo hotel, e foi super gostoso, Que bem era o mais que você sentia leve. falta, né, também. Isso que Eu sentia muita sim. falta. E minha prova foi ótima. Assim, essa primeira prova foi a minha melhor corrida, mesmo sem ter corrido nos treinos, Sim, né? sim. Foi muito legal. Tipo, eu não precisei andar em nenhum momento. E eu tava muito feliz, assim, foi uma Tava prova leve, incrível. né? Foi Tava, muito né? legal. E, e fiquei daí em quarto na minha categoria, tô olhando o troféu ali. É, em quarto da categoria. Aí meu pai começou, né? Nossa, ó, Eita. dá para sonhar com o Mundial. Na categoria 18-24, existe uma vaga só para o Mundial, né? Então a gente tem que ficar em primeiro. Aí eu falei, Porque tá. É. por continentes? Eu não sei. É É uma vaga pro Brasil cada ou por prova, não, cada prova tem um tanto de vagas por categoria. Então, por exemplo, existem 5 meio Irons no Brasil. Então a gente tem a oportunidade de vaga nessas 5 provas, entendeu? Entendi. E isso no mundo inteiro, assim, então não é do Brasil, é cada prova de Ironman mesmo. Entendi.
entendi. mais E ou menos. o que leva você a ser classificada pra lá? É a colocação Depende, na se na prova ou... é a colocação. Se na minha Sim. categoria tem só uma vaga, então eu preciso do primeiro lugar. Eita, pega, entendi. Quando tem mais pessoas na categoria, sei lá, por exemplo, 25, 29, eu nem sei, mas tem muita gente, às vezes tem duas vagas. Então, primeiro e segundo lugar que leva, Sim, sim. entendeu? Aí eu falei, nossa, tá, vamos lá, né? Aí a próxima prova era em Fortaleza. Eu falei, meu, nem pensei, né? Falei, vamos, não, vai dar certo. E eu sempre, tipo, eu nunca fui muito confiante, sabe? Eu sabia que eu treinava muito, mas eu nunca fui das melhores ali, eu corria mal. Por que, Isadora, você não foi confiante? Agora eu vou ter uma pergunta. Você fala, não sei, Kaique, tudo bem. Eu sempre fui muito insegura com tudo. Sempre fui. E então, assim, e até, por exemplo, quando eu ia, se eu ganhava alguma coisa, eu falava, mas na minha categoria tem quase ninguém, então tá fácil. Ou se, tipo, fiquei em primeiro lugar, mas é que a outra não tava num dia bom, ou o pneu dela furou, sei lá, eu nunca era meu mérito pra mim, sabe? Era sempre porque a outra pessoa foi pior, que pena, foi um dia ruim pra Você ela. esqueceu seu histórico, seu empenho, É, né? Você. Tá, sim. ok. Foi a E, sorte. Mas a sorte vem tipo, pelo eu empenho. acreditava, mas não acreditava, sabe? Daí eu Sim. falei, não, vamos lá. Aí me inscrevi para Fortaleza, a prova de Floripa é em abril. Aí Fortaleza era em junho. Era pouco tempo também para me Porque junho é mais preparar. frio, entre aspas, aqui no Nordeste. Pois é, eles falavam. Daí eu cheguei em Fortaleza, meu Deus, era 4 horas da manhã, já estava E... fervendo. Meu pai já tinha feito o Ironman lá, né? O inteiro mesmo. E ele falava, era assim, absurdo. Eu tinha ido para Fortaleza uma vez para passear quando eu era menor. E, e assim, só que eu gosto. Quanto mais difícil é a prova, eu acho mais legal. É o que eu gosto mesmo. E daí me inscrevi para Fortaleza, comecei a treinar. Tive. Não, nesse meio tempo eu não tive fratura. Eu fui ter depois, várias. Quando você teve. Aqui, não, esquece, né? Mas eu já chego lá também, que tem a outra parte da lesão. Aí, em Fortaleza, tinha eu e mais uma na categoria. Então, assim, eu precisava ganhar dela. E ela era de lá, então ela estava acostumada a treinar lá. Fui ver, né, todos os tempos dela, tipo, louca. E só que assim, nessa prova foi a primeira vez que eu estava muito confiante, apesar de estar com um pouco de medo, porque as pessoas, quando, sei lá, sabiam que eu queria a vaga, elas já começam a pressionar, né? Tipo, vai lá, a vaga é sua. Eu falo, meu, imagina se eu não consigo. Tipo, chato, as pessoas já estão É muito colocando muita chato isso. pressão, e É. daí como que eu vou voltar e falar que não deu? Eu não consegui aceitar que eu não consegui. E daí, mas assim, quando eu larguei na prova, quando eu tava ali de frente pro mar, foi a primeira vez que eu tinha certeza que eu ia ganhar aquilo que eu ia ganhar na minha categoria. Eu larguei, eu falei, meu, independente do que aconteça, eu vou conseguir ganhar, não importa. Vai ser na corrida que eu vou precisar passar ela, não sei, mas eu vou Deu conseguir. cotovelada em alguém no nado? Deu algum chute? Isso Várias, aí. sempre acontece. E meu pai fez essa prova também. Foi a volta dele no triatlon, ele tinha voltado a treinar, assim, bem pouco, né? Ele não estava conseguindo muito por logística ali de trabalho, que ele tinha mudado de emprego e tal. E E daí ele fez a prova, não do meu lado, né, como foi a nossa primeira prova, mas ele estava ali. Então, foi muito legal, assim, também, a gente se preparar junto, tipo, toda aquela concentração, né, na noite anterior, o medo e compartilhar ali como seria. E agora é uma viagem que você fazia com ele para fazer uma prova também que você já estava mais Sim, preparada, no caso, assim, no sentido de sim, também super com legal foco foi. maior, né? Não é que nem as outras também foram importantes para o que você Sim, é hoje, né, no caso, mas essa devia ter um. nossa, É, tava a milhões. Só que quem tava mais nervoso era ele, né? Porque assim, ele tava muito nervoso se eu ia conseguir aquilo. Tipo, ele tinha medo de eu ficar decepcionada, né? Enfim. E também o medo dele da prova dele, porque ele sempre foi muito ansioso. Ele tinha muito medo do mar e tal. Então, ele tava a milhões lá. E daí,
largamos. Ele, depois, né, ele começou a nadar pior. Na primeira prova ele saiu na frente, mas depois eu já nadava melhor. Então a largada dele foi antes, a minha foi depois, mas a gente saiu junto. Sim. Todos saem juntos ali da idade também. O de 18, da É classe por 18 e categoria 24. que vai Ah, largando. tá. Na verdade, Entendi. mulheres largam todas juntas, porque tem menos mulheres Sim. na prova. Então, aí assim, eu vi a menina que eu precisava ganhar, né, da minha categoria, eu vi ela no mar, eu consegui enxergar debaixo ali do mar, ela, porque tinha o nome dela no macaquinho atrás, aí eu falei, caraca, passei. Pelo menos aqui na água eu tô na frente, então, vamos lá, tava bem difícil o mar nessa prova. Aí passei, saí para pedalar, e daí era aquela coisa, né? Tipo, ela tá atrás, só que eu não sei o quão para trás ela tá. Se ela tá aqui, eu fiz a minha prova, dei o meu máximo ali. Vi ela em um retorno, tipo, quando eu retornava, eu vi ela passando, então ela não estava distante. E daí saí para correr. Eu não tive a fratura nesse tempo até a prova, mas logo depois da prova eu já tive uma fratura na canela, né? Então eu estava sentindo muita dor na panturrilha. Quem Eu estava corre com dá medo, muito. A probabilidade de ter fratura nessa região é grande, né? No caso. sim, bastante, canelite, enfim. Sim, sim, sim. Daí eu tava com medo, principalmente na corrida, né? De pegar ali, sentir alguma coisa e não conseguir correr. E tava quente, é muito vento, né? Sim, Fortaleza. Fortaleza Para é. eu pegar minha comida, meu gel, eu não conseguia nem segurar, só com uma mão ali, cone voando. Nossa, loucura, muito legal fazer prova lá. E daí saí para correr e era assim, eu virava, ela virava, já ali no E cone. E ela o também, cone, você tinha essa noção que ela também estava te olhando, no caso. Ela estava ali sim, só tava perseguindo nós também. É, duas, né? E é. assim, é uma vaga para o Mundial, é uma. Deve ser massa a Pô, sensação. sim. E, tipo, então era aquela loucura, era eu ali, ela, meu pai na prova também olhando, tipo, e ele ficava, meu Deus. E ele chegou um pouquinho antes, né? Ele cruzou a linha de chegada e ele ficou ali na linha de chegada me esperando. Aí depois ele contou, né? Ele falou: Meu Deus, era um medo dela chegar na sua frente, eu nem ia te esperar, né? Porque eu não sabia como você ia ficar. Aí ele ficava ali na expectativa. E assim, foi uma prova muito legal. Meu treinador torcendo muito ali, né? Por mim, pelo Mundial, era um sonho nosso ali. E eu tava, nossa, a corrida foi muito difícil, eu não conseguia comer, eu tava, tipo, mal. É, corri, corri mal, nunca, ó, de verdade, eu nunca corri bem, né? Mas é que essa foi demais. Só que eu tentava não andar, né? Porque ela tava perto ali. Então eu falava, meu, se eu andar um pouquinho, ela vai passar. Então eu fui e tal. Enfim, quando eu vi o Se ela não pórtico na minha tivesse, você frente, andaria, Isadora? Só uma pergunta. andaria. Mas isso é, por isso que é bom ter uma pessoa competindo com você, que isso é É, legal. eu andaria É, provavelmente. Por exemplo, na outra não precisei, né? Em Floripa eu sim, consegui, mas essa estava muito difícil. Mas às vezes também, claro, não só o. Não, era o percurso, assim. Eu ia falar que era muito a cabeça, né? Dela estar ali, eu ter vontade de andar, mas estava difícil. Era uma prova que sim, todo sim. mundo estava nitidamente sofrendo demais. Muito. A melhor parte era a hora, um retorno ali que passava e tinha alguém lá jogando água com a mangueira, porque estava muito quente. Quando eu passava lá, dava uma refrescada. Enfim, daí quando eu vi o pórtico na minha frente, a linha de chegada, eu falei, deu certo. Agora dei uma olhadinha para trás, né? Assim, sabe? Aquele lancezinho. Eu falei, meu, e era assim, era uma coisa que eu não acreditava, eu não conseguia, sei lá, era um sonho. E eu lembro do meu pai falando: imagina quando você tiver 24 anos. Eu tinha 18 anos, eu tinha conseguido o que a gente imaginava que Com talvez conseguiria lá 24, para né? frente. Foi muito emocionante. E ele estava ali na linha de chegada, me esperando, com um abraço ali. Nossa, foi incrível, incrível mesmo. E daí era a vaga para o Mundial na França, em Nice, Tá no mesmo pega. ano. Foi comer uns macarones, uns petit É, gâteau. já era a prova em setembro, o Mundial. Então eu já estava ali também, Que é verão lá, né? Tô sendo burro. Não, tá lá chegando. É outono, né? na Inverno, não França. sei. É, eu Ixi, não eu sei. estava Agora eu fiquei quente. burro. Se é que é inverno, não importa. Tá, você tava em setembro, isso aí. Isso aí, pronto. E assim, o Mundial você tem que
pagar na hora ali. Se você não paga, a vaga rola. Então eu iria para que ficou em segundo. Lá em Fortaleza, na hora você. Na hora da premiação, você recebe o troféu e aí depois são as vagas, né, para o Mundial. Então vai chamando por categoria, vou lá, pego a medalhinha, uma medalhinha assim, do Mundial, e você já vai direto pro pagamento. Quanto é, Isadora? Só você lembra? Olha, de verdade, eu não lembro Sim. mesmo. Mas era em Em euro? Era dólar. em dólar, Em dólar. dólar. Que é a moto, tá. É. Então você já tem que ir com cartão Isso. desbloqueado e tal, já tem que pensar, se você quer a vaga, já tem que estar tudo certo, que senão não adianta. Amanhã, não tem, a vaga já Sim. rola. Isso acontece muito em categorias maiores, às vezes o que ficou em 10º, sei lá o que, consegue a vaga, porque vai rolando a vaga. Então, aí assim, e daí começou, né, a passagem, quem vai comigo e como que eu vou pagar. Eu consegui um patrocínio, daí eu fui atrás de muita gente, conseguia muitas parcerias, né, assim, mas eu precisava de dinheiro para pagar minha passagem. Eu vendi camiseta do meu Mundial, vendi camisetas para eu pagar a minha passagem, e daí eu queria levar o meu treinador também. Primeiro para ter alguém também que sabe, entende da logística da prova, como fazer. Ele viaja bastante também para fora, então ele conhece, ele conseguiria me ajudar bem, E né? E seria é meu bom ter treinador. a pessoa ali que te treina Sim, em você. era o nosso sonho também, né? Ele fez Sim. parte disso. Então, aí eu consegui finalmente um patrocínio, que bancou a passagem. E depois continuou o patrocínio, depois do Mundial eu assinei contrato, então era um valor mensal realmente que eu recebia e, nossa, foi inexplicável, né? Tipo, eu pedia, sei lá, R$ 100 para colocar na minha camiseta e de repente ele foi lá e pagou a passagem. Então E foi patrocínio é algo crucial para a vida de atleta, né? E no muito, Brasil é muito e é difícil muito de alcançar. difícil, De muita muito gente que eu difícil. converso aqui, você vê o da própria Amanda, né? No caso, eu não imagino, assim, é difícil mesmo. E Sim, que é bom que muito conseguiu, difícil. porque o Foi apoio é ótimo, crucial, nossa. né? No caso. Chama Tecnobank, é uma empresa de São Paulo. Foi uma empresa que, nossa, eu devo muito, e eles foram maravilhosos comigo, foi muito legal mesmo. E então, a outra prova, enfim, foi o Mundial. Fui para a França, conheci a França. Era um percurso extremamente difícil. É o percurso, acho que tem mais subidas de meio Iron do Acontece em a mundo. cidade, você lembra? Nice, Nice, Nice. é em É porque Nice. tem um. Acho que Muita subida, muito. É, aí sim, né, tive nesse tempo aí uma fratura de Mas vem estresse. cá, vou falar uma parada. Quando você Fala. bateu o pé na França, qual a sensação que ele deu? Assim, você desceu, porque bateu no aeroporto. Meu, olha, eu não consigo nem. Eu tenho. Não é um problema, né? Mas depois de. E ainda continuo tratando, né? Ansiedade e tal. Eu tenho uma coisa, uma. Sei lá, às vezes, uma despersonalização, sabe? Quando é algo tão grandioso e tão legal, eu às vezes não consigo nem entender o que está acontecendo. Com você, né, cara, né? É muito difícil, assim. E daí, meu, sei lá, eu cheguei lá na França, a gente chegou tarde, daí pegamos não é Uber, né? Sei lá, táxi. É, um carro, É, é Uber, sei um lá se carro tem que te Uber lá, acho que levava. tem. E daí a Tem, gente tem. foi, a gente pegou um Airbnb, né? Aí Não pode fomos lá. falar, é concorrente do meu patrocínio, tá? Brincadeira, continue. É Não tem mesmo? patrocínio, não, tô zoando, só Ai, pra... meu Deus, tá louco? Tô zoando. Queria eu ter Airbnb patrocinado. Ou sei lá, mas... É isso, fui pra lá, a gente ficou num apartamento, e era um apartamento. Nossa, era sinistro, sei lá, um elevador estranho, um lugar todo estranho, e a gente não conseguia achar o nosso apartamento lá naquele prédio, tipo, cheio de mala e aquelas escadas assim, e ninguém sabia. A gente só desenrolava ali, né? Tipo, eu sabia falar, mas tinha vergonha também. Eis que a gente bateu no vizinho lá na porta dele à noite. Falei, ó, seguinte, não consigo abrir a porta. A gente tentava de tudo e a gente tava no apartamento errado, por isso que eu não conseguia abrir a porta, né? Aí ele falou, esse aqui, pronto. É, Você fala foi. francês, é? Sabia falar francês? Eu Ou não, inglês? inglês, Ah, né? tá. Pô, Em francês eu só sei falar trois, que é três, porque a gente tava em três. Eu, meu treinador e uma amiga nossa. E, e,
E daí a gente, no outro dia, né, fui levar a bike. Teve todo um episódio também que eu cheguei lá para montar a bike e eu estava sem o pedal. Meu pedal ficou no Brasil. Eu falei, Nossa. pronto, não vou fazer a prova. Foi um desespero, chorando, largada na rua da França. Mas aí, assim, é uma prova que o Mundial, sábado é feminino e domingo é masculino, é separada a prova no Mundial. Então foi um amigo nosso e ele me emprestou o pedal dele para eu fazer minha prova. Tive que terminar a prova e já trocar correndo para ele E a bike entregar é a bike toda, dele. é tipo um Lego, né? Toda desmontada naquela bag que leva no avião, é um cuidado do Sim. caramba. Por isso é plausível ter esquecido o pedal, né? Pra quem não entende, assim. Mas assim, não foi culpa minha. Foi o mecânico que deixou Sim, sim. sem querer, ele deu para outra pessoa, sendo que era o meu. Foi todo um rolo, que hoje eu conto rindo, mas eu estava chorando muito de desespero naquele momento. Imagino. É. É. E, enfim, fiz meu mundial, né? Foi minha terceira prova, quarta prova na distância, né? Minha terceira no ano. Fiz mundial, foi algo inexplicável. Acho que a segunda prova preferida minha, a primeira não adianta, foi Fortaleza, porque conseguir a vaga foi algo muito incrível para mim. E meu pai ali, tipo, cada prova tem sua história, né? Sim. Guardo A- todas com muito o carinho. Mundial foi pra você, tipo, não vou dizer curtir, né? Mas foi pra. Não sei Foi também. para É, curtir, divertir, se divertir porque mesmo, no eu não ia sentido. ganhar É, aquilo. isso. Eram os melhores do mundo. Eu, com 18 É. anos, eu era a mais nova do mundo. Tinha meu nome lá na É isso, hein, mano? apresentação, porque tem o mais novo e o mais experiente, né? Que eles colocam lá. Sim. E eu era a mais nova do mundo. Então, tipo, quem sou eu, né? Primeira vez lá entre as melhores do mundo. Eu tava Você, deslumbrada. Isadora Andreatti, para aqui. Pô, você foi pro Mundial, Isadora. Sim, sim. Hoje eu Quem sou eu? reconheço meus méritos e eu pô, me acho foda hoje. Pô, Eu acho velho, legal tem minha que se achar história, foi mesmo, muito é. legal. E depois dessa eu fiz mais 2 meio Irons no mesmo ano. Consegui vaga, classifiquei de novo para o Mundial de 2020, que não aconteceu. Na verdade, já Sim, aconteceu ano o passado, Covid, só né? que eu cancelei. Tive mais três fraturas de estresse. Daí eu falei, meu, alguma coisa tem de errado, né? Não é possível que só eu tenho tanta fratura assim. Aí, depois de muito investigar, fiz uma densitometria, né, um exame e descobri que eu tenho osteoporose. Então é por isso, comecei a tratar, tudo por conta de distúrbios alimentares que eu não falava sobre até então. Eu emagreci rápido, né, só que era aquela coisa, tipo, ela treina muito, é nova, normal. Tive amenorreia, né, a ausência da menstruação por 3 anos e meio, e eu era muito nova, então tudo isso acarretou. Será que vai começar barulho aqui? Não, não sei. Quem Não? sabe? Não mesmo? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Tá, porque começou ali, sei lá, uma Ah, reforma. Mas enfim, é... aí que fomos descobrir tudo isso, quando eu já tinha feito milhões de provas, e comecei a trato até hoje, né? Comecei a falar sobre também, a levar isso na terapia, em médicos. Hoje tenho muito cuidado com isso. E a relação com a comida é muito difícil de você. Depois eu tive compulsão, né? Engordei 20 quilos em 1 mês e meio. Então eu não conseguia viver em paz com a comida, e daí entrou pandemia e eu me via daquele jeito, tipo, nossa, uns meses atrás eu tava no Mundial, magra, e agora eu tô aqui com 20 quilos a mais. Tipo, muita coisa passava na minha cabeça e comecei a tratar. Foram anos, né, disso com a comida. Hoje eu tá legal. Hoje, na verdade, eu só como coisa errada, né? Eu não tô nem aí pra. Só que às vezes dá uma recaída, né? Às vezes eu olho e falo, meu mas você Deus, tá tô tendo horrorosa. acesso, mas você consegue hoje ter realmente mais conhecimento de você, Tenho. Hoje conhecimento eu próprio, me respeito autoconhecimento. muito. Isso. Sim, muito. Hoje eu não estou treinando mais. Eu parei, eu encerrei meu contrato, pedi o distrato do patrocínio no começo do ano passado. Então eu pedi o distrato e
o reembolso. Deixa eu perguntar, não tá mesmo. É que tá O bem quê? alto aqui para mim o barulho, não? Não, Tá, então não, fechou. Não, tá. então segue vida. E se tiver, gente, o que importa é a história, tá? O que Fica de importa é boa, o que releva. importa. É. E pediu reembolso das 2 Eu não provas vou que eu ia parar a fazer. história do nada, né? Mas vai, continua. Eu estava treinando para o Ironman completo, desde do final aí de 2019, né, que eu ia fazer em 2020, para o Ironman completo e o meio Iron de Floripa e para o Mundial, né, que era na Nova Zelândia. Nossa. Então, pedi o reembolso de tudo, menos do Mundial, que não tem como. Parei de treinar. Voltaram muitos, eu dei uma piorada, né, em questão da ansiedade mesmo, pânico, transtornos aí de humor, e aí eu falei, meu, não dá mais, a gente estava em pandemia, então, assim, meu patrocínio nunca me cobrou. Só que eu me sentia cobrada porque eles estavam me pagando, eu não estava conseguindo treinar direito, eu não estava bem, Entendi. eu não sabia se eu ia render numa prova, também nunca me pediram posição, precisa ficar em primeiro, precisa ficar em segundo no máximo, no pódio. Não, nunca. Mas eu me cobrava demais. Então, e aí, um momento, eles falaram assim: vamos fazer uma reportagem. Isso foi em janeiro do ano passado. Vamos fazer uma reportagem falando como tá sendo os treinos e tal. Aí eu falei: meu, ou eu vou ter que mentir muito e falar que eu tô treinando e que, nossa, superação, pandemia e eu super bem aqui, ou eu vou falar a real e daí eles vão cancelar meu patrocínio, mas eu ainda vou fazer Ironman. O que eu vou fazer? E comecei, foi uma semana assim, meu Deus, foi muito difícil para mim. Daí depois de conversar com pessoas próximas, de levar em terapia também, eu decidi cancelar realmente meu patrocínio e dar um tempo para mim. E daí veio aquilo, né? Quem sou eu sem o triatlon? Nada, eu sempre pensei, meu, se um dia eu não puder fazer triatlon, eu não vou fazer nada da minha vida. Isso sou eu no CrossFit, eu fico pensando de vez em quando, mas eu já consigo controlar. E foi real, assim, tipo, foi uma semana que eu não saí da minha cama. Eu não queria nem ligar minha TV para eu não me entreter com nada. Eu ficava, e daí eu falei, meu, isso não tá certo, vamos ver o que vai acontecer mesmo, pedir distrato, eles foram muito legais comigo, deixaram portas abertas, e foi, tipo, difícil de falar, mas quando eu falei, me aliviou muito. E aí eu comecei a estagiar no triatlon com o meu treinador. Estagiar no sentido de treinar as Ele pessoas. estagiário, sim. É. Porque daí, assim, foi um rolê também, vou contar rápido, mas eu tentei trancar meu curso no final de 2019, por conta do Ironman 2020 e tal, então eu não estava mais estudando. E aí entrou pandemia e tal, eles tinham se enrolado lá em questão de trancar mesmo, e aí chegou um e-mail falando que minha matrícula não estava trancada. Aí eu falei, meu, beleza, essa é a hora. Eu tô retida, né? Reprovei, porque se não trancou, eu só não fiz as provas e tô Sim. reprovada. Que é Mas eu estadual, falei, né? Em Londrina, então tem, sim. aí eu falei, vou voltar a estudar. Aí voltei, né? Tava remoto mesmo as coisas, e daí voltei a estudar e comecei a fazer estágio. Falei, sei lá, vou para esse caminho. Mas aí eu fiquei mal mesmo, realmente eu não tava, tipo, estava em tratamento, mas não estava muito bem, psicologicamente falando. Aí eu não estava conseguindo fazer mais nada. Eu falei, meu, vou tentar dar um tempo do triatlon. Eu comecei a achar que aquilo era o problema da minha vida, né? Tipo, nossa, o triatlon, todas as pessoas sofrem, eu preciso salvar todas as pessoas do mundo que fazem triatlon, porque todo mundo Você tá queria estar mal. no mundo ainda do triatlo. Mas na verdade eu tava, tipo, meio com raiva do triatlon, sabe? Tipo, esse é o problema da minha vida, foi isso que me estragou. Então todo mundo que tá acordando cedo tá fazendo achando que tá legal, mas depois vai ficar mal. Eu entrei nisso e daí eu parei. Parei de fazer estágio no triatlon, parei de treinar, saí de tudo e comecei a fazer estágio numa academia, que eu tô até hoje, Que é a Rise Hub. Rise Hub. É isso. Sim. Rise Hub aqui em Londrina, fica na frente do lago, é tipo outro mundo que eu tava, academia, musculação. Eu fazia musculação, né, mas só para Era um acessório. complemento. Isso. Isso. E daí eu comecei a fazer estágio lá, conheci pessoas novas, tipo, é muito leve o ambiente lá. E eu comecei a me descobrir como Isadora. Tipo, eles sabiam minha história, mais ou menos,
mas a gente falava sobre outras coisas e contava da vida e falava da musculação. Eu tava me vendo em um outro lugar. Comecei a namorar também, tipo, eu nunca tive um namorado, nunca saía, nunca. Então eu me permiti sair, conhecer uma pessoa, beber, comer. Comecei a ter uma vida normal. E daí, depois desse tempo que eu dei, agora eu voltei, assim, eu sei que eu amo triatlon e que eu quero trabalhar com isso. Quero voltar a fazer também de uma forma Mais de leve. boa, não É. para competir horrores. Um dia eu quero fazer um Ironman, sim. Não desistir dessa ideia, mas também fazer de uma forma leve. E quando eu for treinar pessoas, também acho que tudo isso vai ser levado em conta, toda a minha história, o que eu passei, tanto as coisas boas quanto as ruins, talvez vai ser uma forma de não deixar acontecer a coisa ruim ali na pessoa, conversar mais, entender mais o que está passando, ou falar para ela fazer uma terapia, falar para ela, sabe, sei lá, ter uma sensibilidade maior com as pessoas. Você tem bagagem, né? E até pensando assim no futuro, você falando pra você, ou até para as pessoas que estão ouvindo o podcast mesmo, quero começar no triatlon hoje. Por onde é que eu faço? Por onde eu começo? Como é que eu lido com isso? Então, Primeiro, procure um treinador. Um treinador de triatlo, ele vai te orientar ali. Você não precisa já comprar uma super bike. Às vezes você vai fazer, eu mesma, claro, o meu foi bem rápido que meu pai comprou, mas eu fazia no spinning ali na bike da academia, nadava, isso realmente você precisa ter uma piscina, então, sim. às Ou uma vezes represa, ou não. muita gente começa triatlon sem saber nadar mesmo, quando começa já de adulto, então, aprender a nadar, pelo menos aprender a sobreviver ali, ter uma confiança na água, você não precisa ser nadador. Triatleta, ele não é nadador, nem ciclista, ele não vai ser o melhor na corrida, não vai. Eu nado, quando eu ia nadar com a minha amiga nadadora, esquece, né? É Sim. outro É que mundo. nem o CrossFit também. Eu não sou, tipo, o melhor levantador de peso. Eu sei fazer as paradas, entendeu? Mas é importante saber fazer, eu imagino. Sim. Procure um treinador, esteja disposto a fazer aquilo, é algo que exige muito, e você não precisa começar. E é aquilo que eu falei das distâncias. Passe por todas as distâncias. Comece, se inscreva na prova menor. Sinta aquela prova, se sinta confiante nela, faça de novo, e depois vai para outra distância e outra, até chegar no Ironman. Legal fazer um Ironman. Só que fazer um Ironman só para fazer e depois não conseguir nem correr de novo porque se machucou inteiro ou porque se frustrou, né? Ai, vou chegar, já vou fazer um Ironman. Aí chega lá, não consegue fazer no tempo que queria, viu que talvez nem estava tão preparado, vai ser mais frustração do que algo prazeroso. E tem que ser prazeroso, tem a competição, mas tem que ser legal. Aquilo é uma energia, um ambiente, é muito gostoso o triatlo, então tem que curtir. É, curtir o processo, né, no caso, assim, Sim, a que... linha de chegada é o detalhe. Sim, sim. Todo o percurso que é bonito, todos os treinos, aqueles dias que tá frio e você acorda e vai lá, o pé congelando, vai pedalar, vai correr, nadar, 6 horas da manhã já tá dentro da piscina. Eu falo, meu Deus, hoje eu não consigo nem me imaginar nisso, e olha o tanto de coisa que eu fiz. É E legal. hoje, assim, o que é que você fala pra a Isadora do passado? Se você pudesse... A Isadora de hoje, no passado, lá quando você iniciou, qual conselho você daria pra ela? Olha, eu não sei, porque eu não faria nada diferente de como eu fiz. Porque eu só cheguei no Mundial porque eu fui assim, daquele jeito. Eu só cheguei hoje com a cabeça que eu tenho hoje, porque eu sofri ou porque eu fiz coisas que foram legais, assim, tudo, cada detalhe foi essencial para isso. Então, acho Sim. que as coisas boas ficam muito, eu tenho na minha memória cada conquista, mas as coisas ruins vão ficar para eu levar à frente, como eu falei, para meus atletas e entender mais as pessoas. Então, não sei que conselho, porque eu não faria nada diferente. Curta o processo, que nem você falou. Sim, Bom, e agora, Isadora, eu vou entrar para um quadro que é de boa, é bem tranquilo mesmo, é supetão. Já vamos chegando nos finalmente, tá? Infelizmente, sim. assim, chega rápido, é loucura, gente. Vocês falam,
todo episódio eu falo isso, chega muito Passa rápido, assim, porque né? é uma conversa mesmo, e as pessoas acham que de vez em quando eu minto, entendeu? Mas realmente passa rápido, tá? 1h08 aqui, gente. Mas você vê, e nem estão bebendo cerveja nem nada. Se estivesse bebendo alguma coisa, meu Deus Exato. do céu, um vinhozinho, meu Deus. Mas eu já estaria mais viajando ainda, porque quando eu bebo vinho, eu vou para outro ponto da minha vida. Mas vamos lá. É o quadro que eu chamo de perguntas aleatórias, tá? Eu vou mandar 3 perguntas aqui do nada, para depois criar uma historinha e para a gente aí finalizar o episódio, tá? Fique de boa. Beleza. Vamos lá. E é aleatório mesmo, tá? Tá. Nadar na piscina ou nadar no oceano? Nadar no oceano. Nadar. Olha, nadar no oceano. No mar, muito mais legal. Treinar pela manhã ou treinar pela tarde? Manhã. Sair para comer uma pizza ou comer a pizza em casa? Sair para comer pizza. Então, quer dizer, se eu fosse convidar você para fazer uma coisa, as pessoas convidarem, a gente primeiro ia de manhã nadar, porque é horário bom para treinar, e depois a gente sairia para comer uma pizza. Isso. Você tem o que muita pessoa não tem, e que tem muitas pessoas que têm teoria, mas não tem tanta prática, você agora é aproveitar, né? No caso da sua vivência, 14 anos. Você começou com 14, 15 anos, 14 entendeu? anos. Comecei muito novinha. Não, eu tenho 21 anos. As pessoas perguntam que às vezes eu começo a contar da história lá na academia, né? Elas falam, meu Deus, quantos anos você tem, né? Porque parece que eu vivi uns milhões de anos, o tanto de coisa que eu conto pra Esse respeito se represente mesmo, no caso, pô, você foi para Mundial, você tem uma história massa, eu acabei de ouvir, realmente entenda, se empodere do que você é, entendeu? E é um nome forte, Isadora Andreatti, opa, deve ser italiano, né? Deve ser legal, das né? Italiano. Então, curta mesmo e se represente no que você é, velho. Curta também, você falou que nunca namorou, também curta o namoro, curta tudo aí, eu já tô sendo uma pessoa curta a vida, que é bem legal, que é bem legal mesmo. Equilíbrio, né? É difícil, mas sim. sempre tento. Uma dúvida, comida preferida, só para terminar. Meu, aí macarrão. Bom, a minha preferida é macarrão, feijão e farinha, tá? Então, feijão e farinha. E pimenta, claro que eu sou da Bahia, né? Tem que ter a pimenta. Ok, tudo bem, mas e um acarajézinho, mas é barril que agora eu sou vegetariano, então tem camarão, não como mais acarajé. Ah, é? Eu fui por 2 anos nesse tempo aí, vegetariano. Eu tô há 3, sou há 3 e pouco. É 8,80 acarajé, pra quem nunca provou também, gente. Ou você vai amar, ou você vai odiar. Mas, preciso provar. E uma dica, tá? Até se você for pra Bahia, se a baiana lhe perguntar, você quer um acarajé quente ou frio, não significa que o acarajé vai vir frio no sentido da palavra frio. É para dizer o teor de pimenta. O frio é sem pimenta e o quente é com muita pimenta. Então é verdade, fica aí. não posso comer, então. Então você seria o acarajé frio, é sem pimenta, vem sem pimenta. No preparo não tem pimenta. É pouco? Porque se tem pouco, já... É 100. No preparo não tem pimenta, só você pedir 100. Entendi, No caruru não faz pimenta não, é camarão e coisa, e nem no vatapá. Valeu. Obrigadão mesmo, obrigadão por participar. Obrigada. Fica aí que eu tenho um recado para você, mas para você, gente, que chegou agora até o final, tamo junto e obrigado, Isadora. Obrigado mesmo. Obrigada. E uma dica que eu falo é, se ficar parado no ponto, o buzo passa, então acorda pra vida, tá? Ativa o modo cross aí, gente. É isso mesmo. Tamo junto. Valeu! Ative, desenvolva e alcance. 1, 2, 1, go!